Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo portal da Câmara na internet, noticias.câmara.leg.br. Mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o que acontece com o lixo das nossas cidades. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2010, que deve entrar em vigor a pleno agora neste ano, mas muitas prefeituras do Brasil alegam que não têm condições atualmente de fazer realmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos funcionar. E o que você acha disso? O que você faz para facilitar a coleta de lixo na sua cidade? O que a sua cidade faz com o lixo que recolhe? Você pode ligar para 0800 619 619, a ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem cedilha, sem tio, né? Não tem espaço aí entre as duas palavras. E se você usa o Twitter na internet, também pode mandar para a gente uma mensagem, um tweet, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. E nós vamos discutir esse assunto, a destinação do lixo urbano, com os nossos convidados que estão no estúdio, o ex-deputado federal Pedro Wilson Guimarães, que atualmente é presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. É isso mesmo, né, Pedro? ANAMA. É isso mesmo, falei certo? ANAMA, né? É. Muito bem. É o presidente agora da Presidente. Bem-vindo ao Participação Popular. Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui com você. E parabéns à TV Câmara, que leva esse debate tão importante. Como estava aqui como deputado, depois como trabalhando com a Zilda, com a ministra Isabela, e agora trabalhando em Goiânia e representando todos os municípios. E como você colocou aí, há um desafio muito grande para a gente cumprir a lei. A lei é boa. É a primeira lei compartilhada do Brasil. Todo mundo é responsável. Mas aí corre o risco da gente não chegar aos seus objetivos, que é de melhorar o desenvolvimento sustentável do Brasil. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso. Está aproveitando para matar a saudade daqui ou não deu nem tempo ainda de sentir saudade? Matando a saudade, e agora eu tenho um interesse particular de voltar a Brasília. É que aqui mora uma neta minha, Mariana, né? Minha filha mora aqui, o marido dela, jornalista. Uhum. E eu aproveito, então, os convites e dou um pulinho lá na sua casa, na Asa Norte. Tá aí o vovô Pedro Wilson, que é ex-deputado, né? Para quem não entendeu logo no começo do programa, né? E também presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. E nós temos aqui a Zilda Veloso, representando o Ministério do Meio Ambiente, onde ela é diretora do Departamento de Ambiente Urbano. É isso mesmo, Zilda? Isso mesmo. Bem-vindo à participação, espero que goste do programa. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar para um assunto tão importante. Não é a primeira vez na TV Câmara, mas é a primeira vez aqui nesse programa. Primeira vez nesse programa, mas não é a primeira vez na TV Câmara. Maravilha, espero que a gente Prazer estar de volta. Muito bom. Eu espero que a gente tenha muitas perguntas, que vocês estejam bem dispostos para responder, né? Os nossos espectadores, muitas perguntas e muitos comentários. Daqui a pouco nós vamos chamar o meu amigo Sandro Faria. A gente está com um problema técnico de comunicação, mas daqui a pouco a gente começa o nosso programa. Antes, eu vou mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está acompanhando a gente lá na Pizzaria Ville do Grande Colorado, que é perto de onde o Sandro está. O Marcinho está por lá também, falou que ia reforçar a audiência do Participação Popular hoje. Grande abraço então, Marcinho, todo mundo lá da Pizzaria Ville. O André Chalders, meu colega do Correio Brasiliense, morador da Asa Norte, Brasília. Grande abraço para você, André, valeu por estar acompanhando o programa. O Ivan de Jesus, do Guará, Distrito Federal também, diz que está sempre acompanhando Participação Popular. Muito obrigado, Ivan, você e a sua família. E também quero mandar um abraço para o pessoal que mandou perguntas, mandou comentários para o nosso programa da sexta-feira passada sobre a escalada da violência no Brasil. Muitas mensagens chegaram para a gente e não houve tempo. Realmente foi daqueles programas que a gente termina com a sensação de que faltou tempo. Apesar de ser uma hora só, uma hora inteira, sem intervalo, a gente ainda fica achando que daria para falar muito mais. Mas então eu quero registrar aqui as colaborações, as participações muito importantes que nós recebemos do Adriano Santos de Oliveira, que mandou um e-mail para a gente, não disse de onde era, Messias Nobre de Florânia, Rio Grande do Norte, Israel Luiz de Oliveira de Salto, São Paulo, Maciel Silva de Moura de Ituiutaba, Minas Gerais, Antônio Rocha de Goiânia, Goiás, Manuel Antônio Domingues, de Curitiba, no Paraná, o Diego de Albuquerque Jordão, de Samambaia, Distrito Federal, Manuel Patrocínio de Santana de Santos, São Paulo, a Ivete de Oliveira Campos, de Uberaba, Minas Gerais, Edson Aparecido de Souza Albertini, de Dourados, Mato Grosso do Sul,
Pedro Duarte de Lages, Santa Catarina, Angelina Dias da Silva de Campinas, São Paulo, que mandou uma mensagem pelo 0800 até mencionando Bertolt Brecht, assim, falando sobre a violência, né, o Rio. Ninguém fala que deixa eu ver se eu lembro bem o que ela falou. Disse que ela mencionou a frase do Bertolt Brecht que diz que o Rio é violento, é chamado de violento porque arrasta tudo que está na margem, mas ninguém diz que a margem é violenta por estar comprimindo o Rio. Foi essa a mensagem inteligente da Angelina aqui. Muito obrigado, eu espero que todos estejam com a gente mais uma vez para essa edição do Participação Popular, que vai falar sobre a destinação do nosso lixo urbano, o lixo de nossas cidades. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui, enquanto a gente ainda não fechou o contato ali com o Sandro. E eu vou começar pelo ex-deputado Pedro Wilson, que está aqui como presidente da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. O senhor sabe muito bem que desde 1989 essa política nacional de resíduos sólidos ficou em discussão aqui no Congresso Nacional. Foi até 2010, quando ela foi aprovada, ou seja, foi um tempo longo de tramitação, né? E agora, passados 4 anos da aprovação dela aqui, ainda existem problemas para implementação. Por que exatamente, Pedro Wilson? O que acontece que as prefeituras, mesmo com esse tempo todo, já sabendo o que iria acontecer, ainda não estariam em condição de aplicar a política? Isso. Permita só fazer uma pequena lembrança. Eu participei de todos os processos. Como deputado, ajudei a aprovar a lei, né? Como membro do Ministério do Meio Ambiente, trabalhando com a Zilda, com a ministra Isabela, com o Silvano, com o Saburo, um grande técnico, acho que faleceu recentemente, né? Com várias as pessoas que... E agora como presidente da Agência Municipal de Goiânia e presidente da Associação Nacional. Quer dizer, praticamente eu tive em todos os lados aí, do lado legislativo, fazendo a lei, do lado executivo, muito debatida, mas estabeleceu um prazo curto, Fabrício. Se nós levamos 20 anos para fazer a lei e demos só 4 anos e não demos os recursos necessários, recursos técnicos, humanos e financeiros para os municípios não somente realizar o plano de resíduos sólidos, porque nós temos mais 3 planos ao lado disso, da coleta seletiva, da drenagem e do saneamento básico, que são instrumentos poderosos para um desenvolvimento sustentável, como foi decidido na Conferência Rio+20. E esses pontos aí, as prefeituras brasileiras conseguiram atender até o momento? Não. E nós estamos nesse debate. Inclusive, nós estamos com uma grande comissão junto à Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, doutor Ney Maranhão, com a Zilda, a ANAMA, Meio Ambiente, a SEMAI, que trata da questão do saneamento básico, a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, uma das entidades mais antigas na luta pelo desenvolvimento sustentável no Brasil, as 3 grandes entidades nacionais municipalistas, a CNM, a ABM e a Frente Nacional de Prefeitos, e agora o Fórum de Secretários Municipais de Meio Ambiente de capitais e de Brasília, que também o CB27, que está discutindo a questão das mudanças climáticas, mas também são entidades municipalistas, ao lado de outras, e ao lado do Estado, enquanto federação, e ao lado da União. Nós estamos dialogando para criar condições. Nós demos um passo agora importante, o ano passado, foi a instalação da Comissão Tripartite, para saber qual o papel da União, dos Estados, do município, inclusive no CONAMA, que é o órgão muito importante no Brasil, né, o Parlamento do Meio Ambiente, o CONAMA, que se reúne 4, 6 vezes ao ano e que possibilita resoluções que ajudem o município. Essa lei foi muito importante, que é uma lei que compartilha com todos, importadores, produtores, comerciantes. Ela estabelece a responsabilidade de todo mundo. E até os consumidores, no sentido de encontrar. E esses novos protagonistas dessa área, que cresceu muito nos últimos 10 anos, que foram os catadores de materiais recicláveis. Então, nós estamos no meio caminho. Queremos chegar a um porto seguro. E se chega, né? Tá aí Pedro Wilson, então, presidente da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. Vou perguntar para a Zilda Veloso, do Ministério do Meio Ambiente, do Departamento de Ambiente Urbano. Zilda, você concorda que foi pouco tempo e poucos recursos para que fosse implementada a Política Nacional de Resíduos Sólidos para as prefeituras em todos os municípios brasileiros? Você acha que realmente o problema foi esse?
Olha, a aposta, Fabrício, de cumprimento do prazo de 4 anos foi uma aposta audaciosa. Mas, na época, se levou em conta, Pedro Wilson também lembra disso, que depois de tantos anos de debates, mais de 20 anos debatendo nessa casa, os municípios já estariam preparados para erradicar os lixões, promover a coleta seletiva. E essa aposta não se configurou como legítima, como possível de ser atendida. Eu estava vendo aí as imagens que estavam passando enquanto o Pedro estava falando, estava vendo o seguinte: nós observamos que a nossa sociedade, uma mudança muito forte em relação ao padrão de consumo. Então, assim, nós continuamos gerando lixo, independentemente de saber para onde ele vai. Se ele vai para um aterro, se ele vai para um lixão, se ele vai para a O reciclagem. importante é sair da porta da minha casa, né? O importante é eu colocar na porta da minha casa e não vê-lo. Ele sumir dali. Daqui a algumas horas eu não vejo mais nada. Então, o cidadão também não se interessa por esse aspecto quando faz as suas reivindicações, mas continua gerando lixo, né? De maneira, às vezes sem pensar muito. Alguns cidadãos hoje a gente já vê uma crescente informação do cidadão, né? Recebendo informações e querendo saber onde ele descarta um resíduo específico. E a gente falou muito bem, a política trouxe obrigações para toda a sociedade. Para o cidadão, para o poder público, nas suas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Trouxe obrigações para empresários. A lei trouxe a novidade da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, ou seja, os fabricantes de pneus, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, agrotóxicos, têm que promover o retorno ao processo produtivo e a reciclagem dos produtos que são colocados no mercado, garantindo que o consumidor descarte no local certo e haja um recolhimento posterior. Nós estamos construindo acordos setoriais para isso. Isso já há alguns anos, né? Que vem sendo Já vinha sendo feito dos antes da lei, setores. né? Quando a lei começou a ser discutida em paralelo, ou por lei específica, como foi o caso de embalagens de agrotóxico, uma lei de 2000. Pneus também, né? Pneus, pilhas, baterias e óleos lubrificantes. Existem resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente desde 93. Agora, Então, esse conjunto de responsabilidades que a política nacional estabeleceu, você enumerou algumas aí, a quem caberiam as responsabilidades, vem sendo efetivamente cumpridas? Esses entes responsabilizados pela política nacional estão fazendo suas partes? naqueles instrumentos que existiam anteriormente à lei, sim. Posteriormente, a lei trouxe um regramento novo. Ela fala na responsabilidade, mas ela não regulamenta. Ela diz que o regulamento vai ser construído por meio de um decreto, ou de um acordo setorial, ou de um termo de compromisso. Então, jogou isso para uma negociação posterior. Então, nós já temos, já tem um ano, desde dezembro de 2012, um acordo setorial de embalagens plásticas de óleo lubrificante, aquilo que é gerado em concessionárias e em postos de abastecimento tem que retornar aos fabricantes para serem recicladas ou dispostas, ser dado um tratamento Alguma ambientalmente coisa tem que ser adequado. feita. Estamos em fase de conclusão dos textos para os acordos de lâmpadas fluorescentes, embalagens em geral. Embalagens em geral a gente chamou aquela embalagem que vai para as nossas residências com alimento, bebida e bens de consumo. E eletroeletrônicos. E para o início do próximo ano, um acordo setorial sobre medicamentos. Descarte de medicamento vencido ou medicamento que não se precisa mais e não se quer ter em casa, um local correto para descartá-lo. Isso para reduzir impactos ambientais. Estamos falando de uma lei que trata de resíduos sólidos, cuja base é a política de meio ambiente. Agora, Zilda, você enumerou a questão dos acordos setoriais, Sim. que envolvem diretamente ali o setor privado e muitas coisas que são de responsabilidade do cidadão. Agora, perguntando bem especificamente, e os entes públicos?
os municípios, as prefeituras, no caso, os governos estaduais, o governo federal, a responsabilidade deles, onde é que está nisso tudo? Porque os acordos setoriais são muito junto à iniciativa privada. E aí? As responsabilidades governamentais e as consequências pelo não cumprimento, onde é que estão? Eu citei os acordos setoriais porque acho que eles ajudam o município a reduzir os resíduos que são coletados. Mas não Você retira do lixo essas Aham. frações que eu citei, lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias e pneus. Sim. Para o município ficou uma tarefa importante e um prazo. Até 4 anos depois da publicação da lei, terá que ser encaminhado a aterros sanitários somente os rejeitos. E aí vão 2 informações para o município. Uhum. Ele tem que construir, aquele que não tem, aterros, ou pela forma de consórcio, que é uma forma inteligente de se gerenciar os resíduos, né? Os municípios se reúnem em grupos de municípios próximos e promovem o gerenciamento dos resíduos em comum, compartilham local, dividem a gestão e economizam recursos financeiros também, recursos humanos e recursos financeiros. Aí os municípios têm que ter consórcio para isso. A outra tarefa, quando eu falo em disposição de rejeitos, é que o município tem que promover a coleta seletiva e a redução dos resíduos sólidos. Como é que eu promovo isso? Por meio de campanhas ou por meio de apoio às cooperativas de catadores e encaminhando para a reciclagem aquela fração seca e úmida em separado. Com isso eu tenho a redução. O que seriam os rejeitos propriamente? Os rejeitos são aqueles resíduos que eu não tenho, neste momento, possibilidade econômica ou tecnológica de promover a reciclagem ou o reaproveitamento. Essa é a definição de rejeitos. É uma definição temporal. O que é rejeito hoje, se eu acelero esse meu mercado da reciclagem, pode não ser rejeito amanhã. O que é rejeito no norte do país pode não ser rejeito no sul do país. Onde temporal e espacial, né? Depende. Exatamente. Muitas variáveis. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai até se aprofundar mais nessa questão da tecnologia também, mas tem informação do diretor do programa de que nós já temos aqui no telefone do Participação Popular o secretário adjunto de Meio Ambiente de Paraty, no Rio de Janeiro, Gibrail Ramek Júnior. Tá ouvindo bem a gente aí, Gibrail? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Bem-vindo ao Participação Popular, prazer ter você aqui, todo mundo de Paraty que estiver acompanhando o nosso programa também. E, Gibrail, eu queria começar lhe perguntando assim, porque Paraty tem aparecido às vezes na mídia como um caso, um município que tem problemas com sua destinação de lixo urbano, né? Que está situado ali bem no meio da Mata Atlântica e tem lixão, tem aterro, enfim, colocado ali com chorume e tudo mais, aqueles subprodutos do lixo que ninguém quer. E qual é o problema, qual é a dificuldade maior que vocês aí em Paraty, por exemplo, apontariam para dar um destino melhor, um tratamento melhor ao lixo da cidade? Bom, boa tarde a todos, primeiramente. Na verdade, o município de Paraty já evoluiu bastante nesse sentido. Hoje o lixão já não existe mais. O lixo é recolhido e jogado em uma célula da empresa que faz a coleta também. O princípio está resolvido da maneira não que a gente sonha, que a gente pretende ter um destino final melhor para o lixo do que um aterro sanitário, mas conseguimos com isso ganhar fôlego para já o destino final e a gente pretende daqui a 1 ano e meio estar fazendo uma destinação final num processo que chama pirólise do lixo. Assim a gente vai ter um destino final de passivo zero para o lixo que é coletado na casa das pessoas. E a coleta seletiva daqui a 2, 3 meses, depois de muito tempo, a gente vai conseguir viabilizar
e respeitar o prazo lá que a lei federal preconiza, né, no meio do ano, parar de se enterrar plástico e coisas que possam ser recicladas. Agora, Gibrail, e nesse processo aí, que foi longo, né? Pelo que eu consegui apurar, Paraty já tem 18 anos que vem negociando com o Ministério Público uma destinação do lixo, passou-se muito tempo realmente até que houvesse essas providências que você enumerou. Eh, e o que que havia por que que demorou tanto, na verdade, assim? Qual era a dificuldade? O que que vocês consideram que poderia ser melhorado e por quem? Pelo governo federal, pelo setor privado, pelo cidadão, enfim, o que que você apontaria? O país é feito pelas pessoas, né? A gente dizer que é culpa do governo federal, estadual, municipal, é muito fácil. Mas, na verdade, é culpa de todo mundo. Em outros países evoluídos, que a questão do lixo funciona melhor, o lixo é cobrado. Aqui no Brasil, aqui em Paraty, por exemplo, a taxa de lixo que é cobrada no IPTU não corresponde a 10% do gasto do município com as providências que devem ser tomadas conforme preconiza a lei. Então, é uma mistura de um monte de coisa, né? A ineficiência um pouco do governo e a falta de participação da população e a falta de uma política assim de cobrança, porque eu acho que quando você cobra o lixo, as pessoas tomam mais cuidado com o volume, com a maneira de acondicionar, e eu acho que a gente tem muito que evoluir nesse processo aí, o país como um todo. E aí Paraty é reflexo do Brasil e não podia ser muito diferente de tudo isso. Uhum. Não é um caso isolado, né? Na verdade, representa o que acontece em muitos municípios. Bom, Gibrail Ramek Júnior, secretário adjunto do Meio Ambiente em Paraty, Rio de Janeiro. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, por trazer essas informações, sua opinião também. E espero que continue acompanhando o programa aí com a gente, tá bom? Eu estou aqui ligado, foi um prazer, obrigado pela oportunidade e a gente está fazendo um trabalho duro aqui para fazer Paraty uma cidade mais limpa para o povo que vive aqui primeiramente e depois para o visitante que vem, e Paraty é muito visitado, então acho que Paraty limpo dá uma cara mais limpa para o Brasil. É verdade. Tá certo. Grande abraço para você, Gibrail, para todo mundo em Paraty, para você que está acompanhando Participação Popular pela Rádio Câmara, pela TV Câmara ou pela internet no noticias.câmara.leg.br. O que você achou dessa proposta do secretário adjunto de Meio Ambiente de Paraty, de que o lixo deveria ser cobrado, a coleta de lixo, tudo ali, o trabalho que é feito com lixo deveria ser cobrado do cidadão. Você concorda? Você acha que seria um absurdo pagar mais alguma coisa aqui no Brasil? Ligue para o 0800 619 619, a ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou ainda pode mandar uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, dando a sua opinião, contando como é a coleta de lixo na sua casa, o que a sua cidade faz com o lixo, se você separa o lixo e a prefeitura vem e joga tudo dentro do mesmo caminhão, enfim, pode contar toda a sua experiência, o que você vê. Ainda não estamos com contato com o Sandro, eu tenho informação de que nós tivemos um problema no satélite, mas nós ainda continuamos tentando fechar o contato com o Sandro, que hoje vai trazer para a gente uma situação, né, se a gente conseguir comunicar, uma situação positiva ali de tratamento de lixo que é dado por um condomínio no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente vai tentar mostrar isso tudo. Vamos continuando a nossa conversa aqui. Eu vou passar agora a bola de novo para o Pedro Wilson, ex-deputado federal e presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA. Pedro Wilson, o problema maior para as prefeituras está no custo, está na falta de capacitação para fazer projetos ligados a essa área de lixo, ou para projetos e para tocar efetivamente esse projeto depois, ou é simplesmente aquela velha questão da falta de vontade política? Como você responde? Olha, eu acho que é os três. Acho que falta recursos técnicos, financeiros, né, humanos, para gestar isso. Nós sabemos que no Ministério do Meio Ambiente, ou em vários organismos, como a ANAMA e outros, a questão da capacitação do pessoal é muito importante.
mas falta também vontade política. Mas falta também trabalho entre todos nós. Por exemplo, nós estamos estimulando muito as cooperativas, os consórcios, para partilhar e todo mundo trabalhar. Até Brasília e Goiás fizeram, os dois entes federativos, um convênio e criaram um consórcio interfederativo. É o primeiro e único do Brasil, né, para tratar dessa questão de Brasília e do entorno. Porque não adianta Brasília trabalhar só ela tem que trabalhar o entorno porque nós estamos vinculados. Ou a mesma coisa que um município, como uma capital como Goiânia, né, ou como Paraty, ou como São Bernardo, ou qualquer outra cidade, muitas vezes os limites existem do ponto de vista geográfico, legal, mas do ponto de vista humano, da atividade industrial, comercial, humana, ele passa por todo lado. Então, eu acho que é importante a questão também retomar a questão da ideia, da consciência, a consciência do cidadão, a educação ambiental torna-se muito importante, porque, veja bem, a doutora Zilda colocou bem, e você perguntou uma coisa aí, que hoje é um drama no Brasil, que é a questão da tecnologia. Aparecem 1001 soluções, que vão até aqueles que chegam assim, ó, eu transformo 1 tonelada num quilo de lixo. Aí você fica assim, uai, essa é uma solução milagrosa, boa, né? E muitas vezes o prefeito, o secretário do meio ambiente ou a agência toma essa tecnologia e ela depois dá com burro na água. O que já aconteceu no Brasil? Na década de 90, nós financiamos, eu digo nós, o Brasil, financiamos milhares de usinas de reciclagem, que era o nome que se dava naquela época. Algumas funcionou um dia, outra um mês, um ano, a maioria não funcionou. E transformou em Nós lixões. temos uma aqui em Brasília. Nós temos uma aqui em de Brasília. Brasília. Não funcionou porque não tinha peças de reposição, não tinha capacitação, que você falou aí. É muito importante para nós. Houve responsabilização por isso? Houve. Nós temos lá na Secretaria Nacional vários processos de criminalização. Então, até hoje correndo na justiça? Tem pessoas que foram prefeito, voltou a ser prefeito, foi deputado federal, deputado estadual, não sei, até governador, né? Porque... E isso está lá no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria, está sendo assumida pela Secretaria Executiva, se não me engano, ou está na CGU, porque depois esse passivo, né, vai para lá porque o sujeito não implementou. Então, veja bem, é esse desafio que nós estamos lá no município, né? Às vezes o pessoal acha que é muito caro a taxa do lixo, ela realmente, como disse lá o Gibrail, ela não dá para capacitar. Nós temos atuação direta da prefeitura na questão do lixo, do resíduo sólido, nós temos terceirização, subdelegação, e uma coisa que eu coloco para a doutora Zilda, eu já colocava, estando aqui em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, que é a certificação dessa tecnologia que vem. Por exemplo, nós temos uma área muito difícil para a área do resíduo sólido, que é o resíduo hospitalar. Né? Maior parte, tem gente querendo incinerar. E nós sabemos, como você colocou bem a doutora Zilda, tem certos rejeitos que não adianta você querer incinerar, porque o efeito dele, de efeito estufa, o metano, o carbono que vai para o ar aí... É poluição também. Poluição fortíssima. Porque nós temos municípios no Brasil que o efeito de gás metano, carbono e outros vem dos aterros sanitários, que deveria ser solução, torna-se problema. E também dos veículos, que em grande parte em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, em Porto Alegre, em todo lugar, capital brasileira, quando você anda numa grande avenida, principalmente a hora de pico, ela produz, né, poluição. Por isso que, por exemplo, nós tivemos uma solução há 10 anos, 10, 12 anos atrás, que foi um acordo, uma logística reversa de embalagem de agrotóxicos. Né? Falava até antes com a doutora Zilda. É hora de nós reavaliarmos. Mas ela foi positiva, que trouxe uma responsabilidade dos fabricantes, mas também do agricultor, né? E também do poder público municipal. Agora, falha muito o poder estadual. Muitos estados simplesmente até hoje não têm um plano estadual, se bem que até têm recebido recursos, para ajudar os municípios. Muitos municípios se transformaram em cooperativas, em consórcios, para ver se supera o custo. Né? Então, há um desafio grande de recursos materiais, de capacitação de recursos humanos para gestar a descontinuidade da política pública no município. Tem prefeito, e eu vi bem isso quando estava na Secretaria
Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, entra um prefeito, Desfaz tudo que o outro fez. ou deixa o do outro, olha, não tem nada a ver com você. Aquela ideia de continuidade é muito importante. Uma obra torna-se mais cara, não é quando ela não é realizada, é quando ela começa e é paralisada. E, às vezes, depois da paralisação, 5, 10 anos, ela torna-se um elefante branco. Ainda existe aquela cultura entre os políticos, o senhor sabe como é isso, né? De que a obra é do governo e não do município. Né? E aí cada um quer empurrar. Pois é, por isso que eu acho que, por exemplo, nessa área de tecnologia, está vindo tecnologia da Coreia, do Japão, da Europa. Eu levantei os exemplos da Irlanda, por exemplo. A Irlanda tem um projeto de transformação de lixo em energia que é muito avançado. E aqui no Brasil a gente tem alguma coisa assim? Isso já abre a pergunta para os dois aqui. Eu acho que tem, mas eu acho que na época eu levantava a questão que nós deveríamos ter uma feira onde que se apresentasse essas tecnologias. Concursos de ciência. E mais, que o Ministério de Ciência e Tecnologia podia certificar, porque as usinas de reciclagem não foram certificadas em grande parte. Né? O prefeito, às vezes, compra uma proposta para resolver o problema do lixo, e não só a lei, mas a pressão pública. Hoje nós temos uma consciência maior, as universidades têm formado uma nova geração, e mais o processo, os meios de comunicação, como aqui a TV Câmara, e oxalá as outras TVs que têm, às vezes, maior alcance, que possa fazer esse trabalho. Por exemplo, nós tivemos uma novela que tratou do lixão. Não sei se você percebeu, a Avenida Brasil não deu solução para o lixão da Avenida Brasil lá. O lixão continuou lá Mas até o final da novela. A criminosa lá deram a solução, ela tornou boazinha no final. Qual a moral da história? Ela salvou, virou heroína no final, mas o lixão ficou lá. É mais fácil fazer a Carminha ficar boazinha do que dar um jeito Resolveu lá no tirar lixão, né? o urubu, a criança. Você fez uma pergunta muito interessante, se me permite Pois fazer não, um Zilda, comentário. por favor. Você citou o caso da Irlanda. Irlanda, Barcelona também. Barcelona tem um sistema super moderno de recolhimento do lixo e também de tratamento. Mas nós não podemos pensar em sair do lixão para uma tecnologia. Tecnicamente, isso é viável, né? Desde que sejam resguardadas os impactos ambientais, desde que haja uma clara noção do o que aquela tecnologia vai fazer. Mas eu entendo que nós proporcionarmos ou nós incentivarmos um salto tecnológico tão grande em tão pouco tempo, eu acho um pouco temeroso. Eu acho que nós temos algum passo a passo para ir antes de partir para soluções arrojadas. Quais seriam os riscos? Nós temos hoje uma população que vive ainda do lixo, catadores. Se eu crio esse tipo de, quer dizer, alguma coisa que tem sido vendida em muitas prefeituras é o seguinte: você não vai precisar nem fazer coleta seletiva e eu vou recolher o seu lixo, fazer um tratamento térmico, uma recuperação energética, você vai vender energia. Não é bem assim. Esses equipamentos pressupõem uma coleta seletiva. Eu não posso mandar todo e qualquer tipo de lixo para recuperação energética, para incineração. Eu tenho uma população ainda de mais de 30 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas vivendo do lixo. 60 mil. 60 mil organizados. 600 mil mas já isso contabilizado e uma população de 2 milhões de brasileiros. Mas isso é apontado como um problema social, não seria? Sim, não, mas a lei veio e incentiva a participação dos catadores, tanto na coleta seletiva junto às prefeituras, quanto na responsabilidade compartilhada junto aos acordos setoriais. Será que é certo por causa disso o país não é de fazer uma evolução tecnológica? Não é por causa disso. Mas primeiro eu preciso ter instalações para poder atender uma coleta seletiva correta, e eu tenho que ter a coleta seletiva. Eu não tenho que ter só à disposição. Não existem soluções milagrosas para a gestão do lixo. E o que o Pedro falou foi importantíssimo. Não é só um problema financeiro, é um problema de recursos humanos. O que o prefeito de Paraty falou em relação à taxa do lixo é correto. Se você pensar em implantação, aí eu já passo a palavra para o Pedro, implantação e manutenção, implantação de um aterro sanitário é 15% do custo.
85% é manutenção. Então, eu não posso pensar em montar um planejamento da gestão dos resíduos sólidos sem pensar no amanhã. Não é só o recurso, vou construir o aterro. Eu vou construir, eu vou ter que manter. Tem que ser um planejamento. É um planejamento a longo prazo. Nós temos um dado muito ruim nos últimos 10 anos, o Ministério de Meio Ambiente financiou uma série de projetos para a construção de aterros em diversos municípios. Mais de 900 convênios onde foram construídos aterros, o aterro voltou a ser lixão. A obra foi entregue, correta, construída, mas o município não tinha capacidade técnica e financeira de manter aquilo em funcionamento. Que não acaba no momento em que você entrega a obra. É aquilo que eu falei no início. Você continua gerando lixo. O lixo tem que ser tratado e tem que ser disposto o rejeito em algum local. Então, isso tudo tem que ser pensado. Bom, a gente restabeleceu o contato aqui com o Sandro Farias, né? A gente resolveu o problema ali do satélite. O Sandro está exatamente num galpão, que parece ser um galpão de lixo, né, Sandro? Conta pra gente aí o que é feito, que lugar é esse onde você está. Diga lá. Olá, Fabrício. Finalmente temos o nosso sinal, né? O nosso sinal de satélite agora conseguiu ser aprontado direitinho. Eu estou aqui a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, perto da cidade satélite aqui de Sobradinho, num condomínio que reúne mais ou menos 720 lotes, 3.500 moradores. E um condomínio, Fabrício, que faz um trabalho bastante interessante. Desde os anos 1990, eles fazem esse trabalho de coleta seletiva, que aqui no DF, aliás, é referência. Eu vou pedir a ajuda do nosso cinegrafista, José Alves, mostrar aqui para vocês o material já separado, o material que já segue, no caso, para reciclagem. Ele está mostrando aqui para vocês algumas embalagens de longa vida. Temos também embalagens de papelão em geral, papelão bruto, embalagens plásticas, né, que também já estão separadinhas. Tem até alguns fardos, né, Sandro? Embalagens plásticas também. Exatamente, são baias, né? Vai trabalhando e já vão fazendo os fardos. Latas em geral, né? Que também servem para reciclagem. E aqui o interessante também é a compostagem que é feita, Fabrício, com o material orgânico, que é coletado depois dessa separação toda, né? Isso é tão separadinho que lá no final a gente tem também, eu não sei se a luz e a câmera vão alcançar, a gente tem alguns diferentes tipos de papéis. Papéis brancos, papéis revista, papéis jornais, papéis jornal. E eu estou aqui com o administrador desse condomínio, que é o Clerton. O Clerton vai contar um pouco para a gente dessa experiência. Clerton, essa coleta toda que vocês fazem aqui, vale a pena? Sim, vale a pena porque entendemos que estamos contribuindo com o meio ambiente planetário, inclusive, né? Então, se cada um fizer um pouco, certamente a contribuição vai ajudar que... Imagine vocês, a cada mês deixamos de colocar 1,5 toneladas de lixo nos lixões. Então, quer dizer, a gente tira isso de lá e vai fazer com que esse ambiente fique melhor. E os moradores dos nossos condomínios, todos já têm consciência. E nós perdemos de novo, pelo visto, nós perdemos de novo o sinal aqui com o Sandro, né, via satélite, a transmissão via satélite. Daqui a pouco a gente volta com ele exatamente no meio da entrevista do Clerton ali, infelizmente, né? Mas ele acabou de dizer que 1,5 toneladas um condomínio de 720 casas deixa de... 3.000 e poucas deixa de pessoas, colocar, né? 3.500 pessoas apenas deixa de colocar isso num lixão porque faz um trabalho de coleta seletiva. Bom, existe uma discussão. Antes de entrar nessa questão, deixa eu ver o que o pessoal já mandou aqui pelo 0800. O Rafael Antunes Vieira, de Bambuí, Minas Gerais, mandou uma pergunta. Por que em muitas cidades ainda não tem esgoto tratado, nem tratamento de lixo sólido, acho que foi isso que ele quis dizer, sendo que o governo envia verba para tratamento nos estados, mas não é fiscalizado? Por quê? Zilda, existe essa verba mesmo? Existe fiscalização? A parte de saneamento fica a cargo do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades já existe uma política nacional de saneamento desde 2007 e uma quantidade boa de recursos do PAC está sendo enviada às prefeituras para fazer o plano, para fazer as redes de coleta e tratamento de esgotos. E chega efetivamente ali nas prefeituras? Ou... Sim, os números que o Ministério das Cidades tem apontado são bem positivos. Inclusive, existem mais recursos para tratamento de esgoto e abastecimento de água do que para tratamento de resíduos sólidos, propriamente. Fabrício, só Pedro dado. Inclusive, há uma forte corrente nos municípios de que o plano de resíduo sólido deveria estar dentro do plano de saneamento básico. No Brasil, se
gestou uma política de saneamento básico meio esquizofrênica. Água tratada, nós temos quase que 90% a 100% em cada cidade. Esgoto tratado, 40%. Então, quer dizer, criou isso no Brasil. Né? O plano de... Está aí no PAC, nos próximos 20 anos vai se investir 500 bilhões para fazer face, 50 bilhões para fazer face a essa demanda, de colocar tratamento de água e de esgoto igual. E nós temos também juntar. Por isso que nós formamos aqui um grupo de entidades nacionais, como a ANAMA, a SEMAI, a ABS, as entidades municipalistas, no sentido de trabalhar o plano de resíduos sólidos junto com o plano de drenagem, junto com o plano de saneamento. Veja bem o que está acontecendo hoje em Belo Horizonte, em Goiânia, na cidade que tem a questão da água estar extravasando. Porque, em grande parte, quando chove muito, não tendo uma política de drenagem, essa água leva o saco de lixo que são Vai lá colocados, para dentro do bueiro. vai para dentro do bueiro, fecha o bueiro, Tope tudo. a água volta e demanda as enchentes que acaba transformando em tragédias. Por quê? Porque nós impermeabilizamos a nossa cidade. Nós Bota fizemos asfalto, asfalto né? nas ruas, nas praças e até nos condomínios, até nas casas. Ah, não, vamos asfaltar, cimentar Transforma isso o tudo quintal, em porque fica mais pátio. limpo. É. E aí a água, principalmente cidade que tem morros, que tem declives, aclives muito Desníveis. acentuados, chove num bairro alto, imediatamente todos os bairros sofrem o efeito, porque a água não encontra boca de lobo, não encontra o processo de drenagem para a água pluvial. Então, Isso em lugares que dependem de poço artesiano, então é um problemaço. mais né? ainda. A água vai embora, simplesmente. Então, joga voltando fora. um pouquinho, nós tivemos o Planasa, que foi um plano nacional de saneamento que ajudou muito a avançar. E se realmente esses recursos, bilhões e bilhões aí até daqui 20 anos, mas é que, inclusive, quando se investe no saneamento básico, diminui as verbas para a saúde, porque em grande parte muitas doenças que atingem crianças Diminui vêm os gastos, da né, pra falta saúde. de saneamento básico. E por isso que nós estamos tentando, na ANAMA, em todo o Brasil, de fazer uma conscientização, que o município tem que ter o plano de coleta seletivo, né? Tem que ter o plano de drenagem, saneamento básico e o plano de resíduos sólidos. Grande parte dos nossos lagos, o Lago Paranoá aqui, ou Rio Meia Ponte em Goiânia, ou Guaíba lá em Porto Alegre, a terra da nossa querida doutora Zilda Veloso, quer dizer, muita gente joga o lixo e a água tampa o lixo. Mas não tampa os problemas que vão passar a ter a cidade. É aquela solução fácil que, na verdade, não soluciona nada, né? Bom, existe um prazo que foi dado pela política de resíduos sólidos, que eu anotei direito aqui, até agosto, né? Agosto desse ano tem que estar implementada a coleta seletiva, né, Zilda? O que mais? Tem que estar. Tem que Você ter não o pode plano. mais mandar resíduos. Tem que enviar para aterros rejeitos somente. Os Esse é o planos, prazo. os planos gestores têm que estar Não, os planos, entregues, a né? lei não obriga os municípios a fazer o plano. Só obriga que o plano seja apresentado e tenha o conteúdo mínimo se o município quiser recursos federais. Certo. É. E em outubro de 2013 foi O prazo. prazo final para para que os municípios apresentação. tivessem o plano financiado pelo governo federal. Quantos municípios dos 5.500 e poucos? municípios 18% brasileiros? dos municípios brasileiros têm hoje plano de gestão integrada de resíduos. É sobre isso que eu ia Mas aí tem um perguntar. outro aspecto, Fabrício. Assim, o Ministério do Meio Ambiente disponibilizou, por meio de editais de contratos de repasse com a Caixa Econômica Federal, 37 milhões em 2 editais, no ano de 2001 e 2012. 37 milhões. Milhões de reais para Relativamente elaboração muito pouco, do né? plano. Ah, tá, só para o plano. Era a primeira etapa para a elaboração do plano. Nós tivemos 90 propostas. Dos 5.500 Das 90 municípios. propostas, eu tive 36 contratos só assinados. Por quê? Das 90 propostas apresentadas, algumas careciam de complementação. Uhum. O município simplesmente não enviou essa complementação. Dá para até para entender que não foi de propósito. Às vezes não tem pessoal capacitado para dar essas informações
Sobre Ou isso que eu ia mudou o perguntar, Zilda. prefeito, ou o prefeito seguinte não teve esse mesmo discernimento, essa mesma vontade política. Aqui no Participação Popular, a gente já discutiu vários assuntos que bateram nessa questão, assim, que mostram que quando se depende da capacidade de planejamento de projeto dos municípios, a política para. Em várias questões de infraestrutura, a gente já discutiu aqui no programa que há esse problema de capacitação. Aquela situação, ex-deputado Pedro Wilson deve conhecer bem, de cabo eleitoral que vira secretário sem saber nada do assunto, mas está lá porque ajudou o prefeito na campanha, né? E é nomeado nesse cargo aí. Então existe um problema sério de capacitação nas prefeituras para fazer esses projetos, fazer os planos. Seria possível e seria desejável pelos municípios, pelas prefeituras, que houvesse uma espécie de uma consultoria ou de uma capacitação fornecida pelo governo federal para esses municípios, para que o dinheiro efetivamente chegasse lá no final, porque o dinheiro não pode ser liberado sem haver o plano, e as prefeituras não conseguem fazer o plano. Aí eu vou lembrar uma outra coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, que foi a história dos planos diretores. Os planos diretores, quando houve a obrigatoriedade dos municípios de terem plano diretor urbano, o governo federal investiu maciçamente nesses planos. E foram elaborados planos de gaveta, planos que foram engavetados, não foram feitos pelo município. A Constituição de 88, trouxe uma realidade de autonomia aos municípios que hoje permite que essa ajuda seja feita dentro de alguns limites. Até para garantir, regionalizado, né, até para garantir que o município tenha essa autonomia, e ele conhece a realidade dele melhor do que ninguém, né? Acho que nós temos que evoluir de uma política de comando e controle para uma política de responsabilidade. Mas em vez de chegar com um projeto pronto, não se poderia fornecer a capacitação, talvez, ou realmente um trabalho de consultoria, de ajudar a fazer o projeto? Nós estamos com um projeto tímido, porém um projeto muito interessante, que é capacitar gestores municipais à distância. A capacitação à distância reduz custos, não exige que o capacitado só faça aquele curso. Então, nós já capacitamos entre 2012 e agora, início desse ano, no próximo mês nós começamos o 3º módulo, 4 mil gestores, 5 mil, 4 mil até o ano passado, mais 1.000 inscritos para o próximo curso que inicia agora em março. Então, é uma possibilidade de se fazer chegar informações sobre a política, né? O que é necessário, como é que faz um plano, como é que implementa um plano. O que o secretário adjunto de Meio Ambiente Paraty, o Gibrail, falou, é importantíssimo. Eu preciso de taxa para poder financiar o lixo. Eu fiquei até surpresa, eu estive em Paraty para tratar da questão da gestão de lixo há 20 anos atrás. Já era problemático lá. Já era, mas naquela época eles depositavam o lixo num declive na estrada entre Paraty e Angra dos Reis. Hoje eles já têm célula, na época, o Ministério do Meio Ambiente tinha um grande projeto de apoio à preservação ambiental em municípios tombados, né? Então, esse projeto... Mas evolui, talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas evoluiu bastante a questão da gestão de lixo. É uma coisa boa de saber. Nós temos 2 instrumentos. Deputado, eu preciso chamar o Sandro de novo, porque Perfeito. O satélite funcionou. Temos que aproveitar enquanto está funcionando. Sandro Faria, diga lá. Exatamente, Fabrício. Vamos aproveitar enquanto a gente tem sinal, né? O tempo não está muito bom, então eu vou continuar de onde eu parei, na verdade. Estava falando com o Clerto. Clerto, eu quero saber uma coisa de você. A adesão dos moradores foi fácil para esse projeto? Olha, no começo, como tudo novo, demanda um pouco de tempo para poder as pessoas assimilarem. Entretanto, com essa onda ecológica do meio ambiente, acaba que vão se conscientizando. E com o passar do tempo, hoje, nós já temos aí praticamente quase 100% de adesão, exatamente. E o que vocês fazem com o resultado da venda desse material reciclável? Olha, financeiramente, para a gente não tem muito retorno, porque o que gera o dinheiro desse lixo, a gente reverte no próprio pagamento dos funcionários. Quantos funcionários vocês têm aqui no condomínio? No condomínio são 66, mas na coleta do lixo, separação do lixo, são 11 funcionários. E com os equipamentos, caminhão, trator, e é assim que a gente trabalha para tentar melhorar um pouco o meio ambiente.
Tá certo. Já que a gente está falando um pouco disso e estava falando um pouco dessa questão financeira, a gente está aqui com o Conrado, Fabrício. Conrado, vou pedir para você conversar aqui comigo. Ele é economista e mora aqui há 14 anos, né? Como morador aqui do condomínio, Conrado, como é que você se sente, até que ponto, né, você se sente orgulhoso por esse condomínio ser uma referência em relação à coleta de lixo? A gente fica feliz de ver esse trabalho com resultado hoje, que nós já chegamos aqui há 14 anos e foi com muita luta que todos os moradores empenharam para que isso hoje fosse uma realidade. Às vezes a gente quase que desanimava e agora não, agora a gente vê que a coisa está completamente funcionando, tudo está certo e é feliz, a gente fica feliz de ver isso funcionando, né? E é para os filhos da gente, isso é importante porque não é a questão financeira, como o Clerton mesmo disse, a gente preocupa mais do que vai trazer de benefício na parte ambiental para todas as pessoas. Nós não estamos juntando lixo para ir para lixão e fazendo toda a reciclagem aqui no condomínio. Então é uma conscientização que a gente entende que é muito boa. Isso que você falou é um ponto importante, a questão educativa, inclusive, né? Vocês recebem aqui algum tipo de visita de ONGs ou de pessoal que vem aprender aqui com vocês a fazer esse tipo de coleta? Então, isso foi uma coisa que nos surpreendeu, porque já tivemos outras reportagens, desde a primeira a gente já teve um atendimento para as escolas, né? Nós tivemos uma escola de Sobradinho, que vieram com as crianças, nós já atendemos uma faculdade de Formosa, que também já esteve aqui vendo esse trabalho, e isso deixa a gente muito feliz. E fora outros condomínios, que a gente já atendia aqui, só aqui dentro atendíamos 6 outros condomínios que têm interesse em implantar. Então isso é bom ver que o trabalho tem dando frutos, né? Acho que isso é. Parabéns pelo trabalho, então. Ô Fabrício, se o sinal de satélite deixar, a gente ainda volta aqui mais uma vez antes do fim do programa. Se o tempo deixar também, né, Santo? Que a gente já está meio apertado e eu preciso chamar agora o deputado Arnaldo Jardim, que foi um dos relatores da Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Congresso, né, aqui na Câmara dos Deputados. O deputado está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito bem, quero transmitir um grande abraço a você, TV Câmara por estar organizando o encontro, um abraço a Zilda, um abraço ao Pedro Wilson também. Deputado Arnaldo, bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. A gente outra vez discutindo a questão do lixo aqui no nosso programa, né? É um tema que, vez por outra, a gente volta para ver em que passo está, desde a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. O senhor já falou aqui algumas vezes sobre isso. E agora a gente está com esses prazos correndo e, embora já tenham se passado quase 4 anos, muitas prefeituras alegando que não vão ter condições de implementar nos prazos estabelecidos. Que solução, deputado, rapidamente, o senhor vê para esses casos? É possível que haja uma flexibilização desse prazo ou vai haver uma responsabilização mais rígida sobre os gestores que não se organizaram para atender os prazos? Olha, respondo de uma forma muito objetiva, porque o debate que vocês já fizeram foi muito interessante e eu vou trabalhar para que não haja nenhum tipo de flexibilização. Não vejamos isso de forma nenhuma como uma intransigência, mas como uma decisão baseada naquilo que foi o consenso da Câmara, do Senado, promulgado pelo Executivo, uma lei muito equilibrada, uma lei que apontou uma mudança de comportamentos e de posturas necessárias. As questões estão aí à luz do dia, batendo a nossa porta. Nós precisamos mudar muitas coisas no que diz respeito ao trato do lixo, e essa mudança é uma mudança que parece difícil ou onerosa inicialmente, ela é amplamente compensadora. Ela significa um novo tipo de economia. Nós todos sabemos que hoje, em torno da reciclagem da lata de alumínio, vivem disso 300 mil brasileiros. Todos nós sabemos que o material que era considerado sem nenhuma serventia são materiais hoje que são passíveis de reutilização, de reciclagem. Portanto, nós vamos ter que manter o rigor até para que nós possamos ultimar medidas e mudar de procedimentos. Acho que o governo federal deve multiplicar o seu esforço para auxiliar os municípios. A mesma coisa deve ser feita pelos governos estaduais, mas flexibilizar, abrandar prazos, não significa de forma nenhuma colaborar para a implantação melhor da lei. Por isso que a disposição nossa é manter os prazos aí fixados.
Aí, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Infelizmente não dá para a gente estender muito, deputado. Já vai começar a Voz do Brasil aqui, a gente vai ter que terminar o programa. Mas eu quero agradecer aí pelo fato de o senhor ter trazido essa opinião tão clara de que não vai aceitar uma flexibilização desses prazos. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. O senhor está em Piracicaba agora, né? Isso, estou em Piracicaba, transmito então novamente um abraço a todos. Zilda, pisa no acelerador, aí na implantação dos acordos setoriais, por favor. Pedro Wilson, continue a fazer esse esforço belo que você faz aí, no que diz respeito às entidades municipais que cuidam da questão ambiental, e vamos fazer com que a implantação se faça plenamente a Política Nacional de Resíduos. Maravilha. Deputado Arnaldo Jardim, grande abraço para o senhor, para todo mundo de Piracicaba que está acompanhando o nosso programa. A TV Câmara está tentando fazer a sua parte com conscientização sobre o lixo, né, a destinação que cada pessoa vai dar para o lixo, e lança nesta sexta-feira justamente lança no sábado na TV, mas já está na internet no noticias.câmara.leg.br a campanha o que você faz com vários tipos de lixo que são coletados. A gente tem um videozinho aqui, um trechinho de um vídeo de exemplo. Eu até participei da elaboração, fiz a locução para o pessoal do Núcleo de Vídeos Especiais da TV Câmara. Vamos dar uma olhadinha em um dos vídeos. O que você faz com as garrafas PET? Acredita-se que uma garrafa PET leve entre 200 e 600 anos para se decompor no meio ambiente. O Brasil é um dos países que mais reciclam o polietileno tereftalato, ou PET. Mesmo assim, 41% das garrafas PET descartadas ainda não são recicladas. Isso equivale a mais de 200 mil toneladas. Onde vai parar tudo isso? Tá aí um trechinho, então, do que você faz, lançado já na internet nesta sexta-feira, amanhã, sábado, na TV Câmara, às 22h30, a exibição, segundo o diretor do programa. Vamos de novo falar rapidinho com o Sandro Farias, que está lá no condomínio Bela Vista, no Grande Colorado, né, Sandro? Isso aí, Fabrício, super rápido. Eu não podia deixar de mostrar essa imagem do pessoal fazendo a separação do lixo, né? Esse é o primeiro ponto, quando o lixo chega aqui, já vem, obviamente, das casas, que as pessoas, os moradores já aderiram ao programa e já fazem essa separação prévia em casa. E eles estão separando aqui para aquele material todo que a gente mostrou ali no meio do programa, quando a gente conseguiu fazer a nossa entrada. E eu estou aqui com o Fernando, que é o administrador aqui do galpão, né, Fernando? Sim. Só quero de você saber o seguinte, como é que você se sente sendo o administrador desse trabalho todo? É muito útil. Entendeu? A gente fazer esse serviço já tem 16 anos que a gente está aqui e a gente se sente muito bem em fazer essa separação. Tá certo, Fernando. Parabéns pelo trabalho. Fabrício, é com essa imagem que eu me despeço e a gente, até o próximo programa, espera não ter mais programas, nenhum problema de satélite, né? É isso mesmo, né, senhor? Eu também espero que não, porque tá ficando difícil até, tá meio complicado. Mas acontece, é época de chuva, né? Eu só tenho tempo para agradecer aos nossos convidados aqui, Pedro Wilson, ex-deputado federal, presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Obrigado, Fabrício. E obrigado a Zilda Veloso, diretora do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado, Zilda. Obrigado aos nossos telespectadores, a você pela oportunidade. Maravilha, nós que agradecemos. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa da sexta-feira que vem, ao vivo, às 6h, nós vamos discutir, sexta-feira de carnaval, né? Nós vamos discutir a tendência da volta dos blocos de rua, o carnaval de rua. Será que está em alta agora, depois dessa fase de clubes, de escolas de samba, do carnaval comercial? Então esse é o assunto sexta-feira, às 6h, do Participação Popular. Um grande abraço a você, muito obrigado pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.